No Análises Renais, Renan analisa o grande embate do MBL. Nova Constituição com pena de morte ou prisão perpétua. Vamos conferir as suas ideias. É isso que eles fazem. Né? Bora andar com a pauta? Hã? Bora andar com a pauta? Bora. O que é? Fica com o fone aí, filho. Kim Kataguiri propôs uma nova coisa hoje. Vamos ver o que ele propôs. 40 mil homicídios ao ano, 1 milhão de roubos e furtos só de celular no ano passado. Sem uma nova Constituição, a gente vai continuar sendo refém do crime. Se a gente não discutir a sério, pena de morte e prisão perpétua, que são duas coisas que hoje, por cláusula pétrea, a nossa Constituição proíbe, a gente vai continuar no estado de guerra civil que a gente vive hoje. E eu digo isso porque saiu há pouco tempo um estudo do pesquisador, especialista em economia do crime, Pérez Chiquida, e ele entrevistou mais de 400 criminosos e mais de 80% afirmou que jamais cometeriam crime se houvesse pena de prisão perpétua ou pena de morte. A nossa Constituição... Matou. É isso, aprendeu, matou. Tá bem claro, ó. Lembra que eu falei? Não tem coisa que funciona melhor do que o medo pra vagabundo. Vagabundo não trabalha com estímulos civilizacionais, ele trabalha com, sabe a inteligência intuitiva, aquele raciocínio rápido, medo, fome. Não, tô com medo. Não, aí eu vou tomar tiro, eu vou morrer. Não, eu posso ser preso. Não, se eu for preso eu posso pra pena de morte. Não, prisão perpétua. Não, não quero. É isso. Vamos lá. Não é só um fracasso na segurança pública. A nossa Constituição é um fracasso econômico, é um fracasso social, é um fracasso institucional. Em todos os setores que a gente observe nos últimos 40 anos, o nosso país ficou para trás comparado com outros países. Posso falar? O deputado Fonão já tá propondo uma constituinte. Palmas ao deputado Fonão. Real. Quer dizer, nossa Constituição é uma bosta. É isso que o deputado Fonão tá falando com muita propriedade. Desenvolvimento com outros países pobres. A gente precisa reformar, a gente precisa escrever uma nova Constituição e por isso eu proponho um plebiscito para consultar a população sobre uma Assembleia Nacional Constituinte, sobre a permissão de previsão de pena de morte e prisão perpétua, mas mais do que isso, a gente precisa reformar as nossas instituições. Não é justo, não é correto que nós mesmos, deputados, votemos o nosso próprio salário. Nós falamos muito e denunciamos muitos abusos do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. O problema não é um ministro ou outro ministro. O problema são os poderes do próprio Supremo. Não interessa quem senta na cadeira de ministro do Supremo. As cortes constitucionais da Europa não fazem parte do judiciário. Corte constitucional não julga caso concreto. Deputado, senador, não é julgado pelo Supremo. Assim ele não fica refém de Supremo Tribunal Federal na hora de votar contra super salário. Olha só o que o nosso judiciário aprecia. Isso é insano. Isso não acontece em democracia desenvolvida. É maravilhoso. Como é que eu faço pra votar pro resto da minha vida no deputado Fonão? Tá, todo mundo entra em penademorte.kataguiri.kim. Penademorte.kataguiri.kim. Entra lá, Kim, riso, entra aí. Vamos assinar essa bagaça. E aí, penademorte.kataguiri.kim. Prendeu, matou, ou prende ou mata, ou prende ou mata. Eu gosto do meu prendeu, matou, porque ele é um matou que antecede a prisão. Que é o cara foi morto em combate. Agora, uma boa pena de morte, pô, maravilhoso também. Ó, pena de morte já, a maior luta do nosso tempo. Pessoal, é sobre isso, é sobre punir exemplarmente. O cara trouxe dados e fatos, pesquisa, né, referendando, olha, o bandido toma decisões muito simples, assim, até primitivas. Olha, se ele tá com medo de tomar uma prisão perpétua, por que ele vai cometer um latrocínio? Por que ele vai enfiar uma arma na cabeça de alguém? Lembrando uma coisa, o cara enfiar a arma na cabeça de uma vítima, tá, entendendo que, eventualmente, ele pode ter que disparar a arma. Vocês entendem isso? Se a vítima não está lá, reage, ele vai ter que atirar. Se ele atira, ele mata. Se ele mata, prisão perpétua ou pena de morte. Ele não vai querer cometer o assalto. Porque o assalto é uma operação frágil. A chance de você ser pego é muito alta e você, se pego, ter um dano muito grande. Lógico, um assalto num contexto de um país sério que o cara é pego e punido. Se a gente melhora o desempenho do nosso sistema... no nosso sistema de cerceamento de liberdade, vamos botar aqui, nosso sistema punitivo, né? O inquérito, a investigação e a prisão, o risco do cara ser pego aumenta. E se pego, o cara tomar uma prisão perpétua ou morrer, puta, assalto é uma operação que não vai valer a pena. Não valendo a pena, você vai reduzir os índices, reduzir mortalidade, e isso é bom pra todo mundo, né? Me parece que é uma coisa bem boa. Renan, um cara falou, cadê o gado que tava aqui falando que o MBL defende a STF? Veja, isso aqui, o que o Kim tá propondo, é a coisa mais perigosa pro STF de todas. A anistia, numa manifestação combinada com o STF, é a coisa que menos importa pros caras. Isso aqui importa. Isso aqui importa. A gente tinha que focar nisso.
Pra mim, o tema da missão pra 2026 é isso. É uma constituinte que permita pena de morte, matar bandido com pau e acabar com os privilégios. É isso. O Brasil precisa começar a discutir isso. É isso. Isso, pra mim, criminalizar a compra de voto, que não pode ter vagabundo, deputado do Centrão ganhando eleição comprando voto. Mexendo nessas coisas, meu amigo, os ganhos são em escala. Ah, é o suficiente pra resolver o Brasil? Não, tem muitos outros problemas ainda. Mas já começamos. O Arnaldo Galan falou, imaginação de Bobson, essa sua, Renan. Não, cara, pelo contrário. Porque tem uma coisa que é muito complicada, que é o pseudo-intelectual brasileiro, né? Tem um pseudo-intelectual, especialmente os estudantes de direito, imagina assim, né? Não, vamos pensar numa solução complexa de reabilitação, né? Não, cara, coerção funciona desde sempre. Coerção e penas duras, acabar com a economia do crime baseado em coerção. Você já viu aquele meme que assim, tipo, pena de morte pra matar bandido, o cara do QI 60. Pena de morte pra mandar bandido, o cara de QI 140. Aí no meio, né, na curva, no bell curve, né, aquela pessoa mediana, vou pensar em instrumentos de ressocialização. Não, cara, você tá sendo esse cara mediano, que não é verdade, é um verdadeiro retardado. A intuição do homem comum, tá, com uma racionalização verdadeira da pessoa inteligente, vai nos levar pro mesmo caminho. Tem que ter coerção, ponto. Imagina, você não vai estabelecer a ordem, o Estado não se estabelece como ordem, e aí o crime vence porque o sistema de recompensas pro crime tá muito claro. Você mata, rouba, e você não é pego, e se pego você é solto. Ora, meio óbvio, né? Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.